Dando continuidade, pessoal, ao desenvolvimento no nosso CRUD, nesse momento a gente vai fazer todo o desenvolvimento para o de update, né, do CRUD, onde a gente vai permitir a atualização dos problemas registrados. Então vamos lá, primeiramente indo no nosso Projects, a gente tem uma tarefa para isso, que é como o usuário possa atualizar problemas previamente cadastrados. Vou colocar já aqui em Progress, vou converter para uma issue do nosso sistema. E também já vou atribuir a mim e fazer o mesmo processo, poder fazer aqui a criação do branch, né, a partir da issue 9, mas usando o padrão que a gente está utilizando na disciplina, que é usuário, barra aqui tipo de branch, que é uma feature, barra id, e então a descrição da feature, que é update problem. Vamos fazer a criação, e ele já vincula para mim com o projeto. Aí eu só executar esses comandos no terminal para estar na branch devidamente atualizada e correta. Voltando aqui para o nosso VS Code, vou abrir aqui o terminal, voltar para a branch main, vou atualizar a main, garantir que ela sempre mantenha atualizada as últimas informações, e vamos executar git fetch origin e o git checkout. Calcular assim, a gente já está na branch correta, né? Se não, git branch. Já está na git branch, já está na branch ali, update problem, para dar início às nossas atividades de atualização do servidor, do problema registrado na nossa aplicação. Então, primeiramente o que a gente vai fazer, olhando aqui nossa aplicação, é criar um botão de edição da nossa aplicação. Então, vamos lá, para isso a gente vai precisar ir na app views problems, e no index a gente vai alterar aqui para ter um link agora, uma coluna chamada td, e esse link ele vai nos levar, então eu vou pegar o link, né? Ele vai nos levar para onde? Para o update, ou melhor, para o formulário do update. Então eu vou colocar barra pages, barra problems, barra edit.php, e da mesma forma que anteriormente eu também preciso passar um index para dizer qual registro você quer atualizar. Então vou colocar o index aqui. E para ficar mais bonitinho nossa página, mais interessante, também eu vou usar aqui um ícone do Bootstrap, ou do Bootstrap Icons. Então a gente pode entrar aqui no Bootstrap Icons e visualizar alguns ícones que a gente pode utilizar. No caso aqui eu vou procurar por Edit. E aí a gente pode pegar aqui o Pencil Square, eu acho interessante esse, para o nosso caso. Vamos copiar ele, levar aqui para o nosso sistema. E vamos colocar aqui junto da tag A. Deixa eu só remover as aspas que estavam sobrando, né? E aqui a gente tem um botão de edit. Se a gente voltar aqui no nosso sistema, atualizar, não aparece, né? Claro, não aparece, porque aqui a gente precisa voltar no Bootstrap Icons, ele não vem por default. E vamos usar aqui o CDN dele também na nossa aplicação, para ter acesso a esses ícones. Então veja que interessante, agora eu venho só no App Views Layouts, Applications Layouts, lá no cabeçalho do CSS, eu vou incluir o ícone do Bootstrap Icons. Feito isso, atualizamos nossa página, voltando aqui no F5, e a gente tem o ícone aqui devidamente posicionado. Então vamos arrumar um pouquinho aqui, porque aqui está quebrado, né, o cabeçalho. O que a gente vai fazer é vir aqui no index.php, e a gente pode criar aqui mais um TH, talvez? Pode ser. Um TH para essa coluna. Vamos ver como é que fica. Agora ele fica com alinhamento até o final. Então tranquilo, a gente tem um link, né? A ideia é que a gente clique nele e abra um formulário de edição. Então a gente precisa agora fazer o edit.php, que é uma página nossa que vai carregar um formulário de edição.
no caso. Então, antes de fazer o próprio formulário, vamos aqui e na pasta Page Problems e vamos criar o edit.php, que é ele que vai carregar o formulário. Esse arquivo ele é bem parecido com o show, então eu vou aproveitar o código do show para ganhar um pouco de tempo, jogar aqui de carrega. Aqui a gente pega o problema title e aí vamos colocar aqui o texto editar problema com ID e o view vai ser o edit. Então aqui o resto é bem similar. Precisamos alterar essas informações. Lá nas views, então a gente vai criar o edit.phml. O edit é parecido com quem? Com o new. Só que ele tem algumas diferenças. Então, quais são as diferenças? Ele deve ir agora para o update e não para o create, né? Continua mandando por post, né? Na verdade, o ideal, quando é uma atualização, a gente manda por put. Então, a gente pode fazer esse envio por put para ver como é que funciona. Ele mantém aqui as questões de validação, mas ele precisa mandar algumas informações a mais. Então, eu preciso mandar aqui um input hiding com o nome problem ID, que vai ser o ID do problema, né? E o value dele é o problem ID. Além disso, pessoal, se a gente for mandar por put para fazer a atualização, a gente precisa entender que no browser manda tudo por post, mas a gente consegue colocar um input hiding também, informando o método de envio. E aí ele deve ser uma underline method. E aí o value vai ser o método que a gente quer utilizar lá, que é o put. Então, através, a gente vê se veio um put, a gente carrega a página, se não, não carrega a página. Então, a gente pode fazer o envio dos dados dessa forma. Os erros continuam da mesma forma. Então, aqui a gente tem o nosso edit.php. Podemos ver até agora se ele funciona, né? Vamos clicar aqui e, opa, tem um erro aqui no nosso edit.html, na linha 3. Vamos ver se é um erro lá no edit.php. Vamos aqui no edit.php. Tem o edit.html e editar problema 0. Na linha 3 tem aqui, opa, aqui não precisa das aspas. Vamos tirar. E aqui a gente tem o problem ID para pegar o ID. Além do problem ID, a gente também precisa pegar aqui no input o value, né? Para sabermos qual que é o value do título, né? O título atual. Então a gente vai precisar do title. Deixa eu ver se mais algum problema. Ele carregou, mas está dando erro aqui. De quando pega HTML na linha 3. O que eu estou esquecendo? Assim, aqui na verdade ele está dando um erro e às vezes não mostra todas as informações do erro. A gente vai aprender no futuro a customizar essas apresentações de erros. Mas se a gente for no Inspect, a gente abrir aqui o formulário, a gente vai ver que ele deu erro aqui em Define Array Key ID, que é o que a gente precisa aqui para o ID do problema. Por quê? Porque lá no Edit a gente só pega o title e a gente precisa também colocar o ID do problema para poder enviar esse ID e saber qual problema que a gente está trabalhando. Então agora sim, a gente tem e fica cadastrado certinho, ele traz as informações. Ó. Vou pegar aqui, novo problema, e o editar traz um novo problema. Então, até aqui tudo bem. Agora o que a gente precisa fazer é o update, realmente atualizar essas informações no nosso arquivo txt. Então vamos lá. Para isso a gente vai criar um arquivo chamado update.php e neles vamos fazer as definições necessárias para atualizar. Então o update ele é bem parecido com o create, mas tem suas diferenças.
Então vou usar como base aqui o código do create para o update e vou fazer algumas diferenciações. Por exemplo, nosso método deve vir put. Eu não consigo pegar o put pelo server request method, porque o put vem através de uma outro método, quer dizer, de uma outra variável, uma outra array que tem as informações de request. Então o que a gente vai fazer? Lembra aquele atributo method que a gente mandou? Então a gente vai pegar aqui o method, se ele existir, ou o server request no caso do post. Para a gente saber que o método ele deve ser qual. Se ele vir diferente de put, então a gente não aceita a requisição e redireciona para o problems. Aí o que a gente precisa pegar dar um post no problems, né? Pegamos o título, verificamos se é vazio e agora sim fazemos uma atualização. Só que aqui é quando não tem, aqui antes disso a gente precisa encontrar ele para então fazer a devida atualização, né? Então a gente pode até desmembrar aqui no problem e pegar o título, assim como o ID, através aqui do problem ID, que vai vir ali pelo post. Então, apesar de eu usar put, no servidor a gente trabalha com post e get. E a gente trabalha ali com request, line method, para dizer se é um put ou não. Então aqui vem o ID. Então a gente tem o title e o ID, até vou deixar na ordem mais interessante. Aí a gente vai ver se tem erros. Se tiver erros, a gente inclui o title. Se dizendo que não pode ser vazio, né? E aí a gente precisa recarregar o edit no caso de erro. Então essa parte aqui muda, né? A gente vai pegar aqui, eu vou aproveitar pegar do edit, né? Que está correto. Fazer o recarregamento dele. Caso tenha erro. E caso esteja tudo correto, que vai mudar aqui é que a gente vai fazer uma instrução um pouco diferente. Então a gente vai salvar o título, vai salvar uma data. A gente vai definir aqui que a gente vai pegar os arquivos problems pelo file, assim como a gente já pegava, que está ali na nossa constante dbpath. Digamos aqui file, ignore new lines. E aí daí a gente vai pegar o problema específico, ou melhor, a gente vai dar um onset, que é remover um índice da nossa array através da função onset problems e o ID desse cara que a gente quer remover. Posteriormente, o que a gente vai fazer é dar um implode, na verdade aqui fazer um implode, atribuindo uma variável data, do que a gente vai fazer o implode da nossa array de data. Então, primeiramente, devo passar o separador do implode, né? Que é a quebra de linha. Então, para isso, vou usar a constante php end offline. E qual é a array que a gente vai trabalhar, que é o problems. Feito isso, basta então agora eu salvar novamente esse conteúdo, né? E aí o que eu vou passar aqui para o file put contents, o data, mas sem a opção de append, e então ele vai sobrescrever o arquivo inteiro com o conteúdo da array removido, o que a gente colocou. Na verdade eu fiz errado aqui, né? Na verdade não é remover, né? É atualizar. Então vamos voltar aqui a atualizar, que na verdade a gente precisa atualizar para um novo título. Então segue o mesmo fluxo, né? Estava fazendo remover, mas não é remover, é atualizar. Então vamos ver se esse código realmente vai funcionar. Percebam que ele segue a mesma estrutura lá do create com suas diferenças. Então isso quer dizer que ainda daria para refatorar bastante o código aqui, mas vamos com calma. Então voltando aqui à nossa aplicação, a gente vai dar um F5, a gente vai no editar, trouxe aqui, não fecha e não abre. Vamos fazer essa de registro. Deu permissão aqui, de novo problema de permissão, que eu vou deixar aqui pra gente como tarefa para corrigir. Por enquanto, chmod resolve aqui.
E aí a gente vai ver como que a gente... Quer dizer, vocês vão me falar como que a gente corrige isso. Então, se eu jogar, atualização aqui, ó, feita com sucesso. Deixa eu pegar uma que está vazio. Novo texto, novo problema. 1. E ele está atualizado. Então, o nosso atualizar está funcionando corretamente, com os devidos códigos já implementados.